Aberta e lida no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, 18, nós leremos a partir do verso de número 19. E vamos até o 40. A leitura é um pouquinho longa, mas a história é fascinante. Ela nos prende do início ao fim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 19. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensagem a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém todo o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta dos manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal,
que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Vamos orar ao Senhor, irmãos, vamos rogar a graça e a bênção dele. Tem misericórdia de nós, fala-nos pela tua palavra, edifica-nos, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Temos estudado nessas últimas 3 semanas sobre o sustento do Senhor a Elias numa época difícil, numa época de isolamento. Eu havia falado aos irmãos que eram 3 mensagens e, de fato, eu estava pensando em terminar essa pequena série no domingo passado. Mas é impossível nós terminarmos essa série sem esse capítulo final. Porque vamos observar que tudo o que ocorreu no passado tinha um objetivo. O objetivo era este aqui. Nós estamos diante de um texto, irmãos, dos mais belos, de um relato dos mais enriquecedores, emocionantes e tremendos das Escrituras. E esse mesmo Deus do passado é absolutamente o mesmo Deus de hoje. Portanto, nós queremos hoje terminar essa pequena série sobre o sustento do Senhor Deus no isolamento do Elias, nessa parte 4, tratando deste assunto, desse conflito, desse confronto de Elias com os profetas de Baal. Não nos esqueçamos daquilo que nós já estudamos nas 3 últimas semanas. O motivo principal do isolamento de Elias foi porque Acabe, casando-se com Jezabel, passou então a perseguir os profetas. Houve um momento tenso e Deus mesmo é quem orienta o profeta a deixar aquele lugar. Ele vai então para um pequeno riacho, ali o Senhor o alimenta com corvos. Depois que seca o riacho, um tempo de seca, o Senhor o envia para um outro lugar. Ele vai ser sustentado por uma viúva na cidade de Sarepta, na redondeza de Tiro e de Sidom. E ali ele é abençoado por Deus e salva a vida daquela mulher do momento terrível, onde ela mesma já sabia que iria ter a última refeição e iria morrer. Logo em seguida, algum tempo depois, o filho dessa mulher morre, vimos isso no domingo passado, e morrendo o filho, morria a sua esperança, e o Senhor o restaura a vida, e aquela mulher então passa a dizer: puxa, agora eu sei e reconheço que de fato tu és um homem de Deus. Pois bem, o texto nos diz que depois desse período, Deus o desperta. Deus o chama e diz: Elias, agora é hora de ir para enfrentar Acabe. Bom, Acabe, rei de Israel, chama um dos moços que ali trabalha e diz: olha, a seca está muito grande, nós vamos ter agora que buscar água em algum canto. Vamos fazer o seguinte: eu vou sair para um lado para procurar fonte de água e você vai sair por outro lado para procurar fonte de água. Pois bem, esse servo diz: muito bem, então assim será. Então o rei Acabe sai por um lado e esse seu servo sai por outro lado. Bom, o nome desse servo é Obadias. E Obadias é um homem temente a Deus. Obadias é um homem tão temente a Deus que quando Jezabel deu ordem para aniquilar todos os profetas de Deus, ele mesmo resgata e salva a vida de 100 desses profetas. Ele os toma em grupos de 50, leva-os até uma caverna e vai de tempos em tempos levar pão e água para esses 100 profetas. Pois bem, quando Deus dá ordem a Elias para sair da casa daquela viúva de Sarepta e se apresentar a Acabe lá em Jerusalém, em algum lugar Obadias se encontra com Elias e Elias diz: leva-me até Acabe. E Obadias diz: eu não vou levar você até Acabe, porque ele está te procurando esse tempo todo. E se de repente eu chego lá e falo: olha, encontrei Elias, ele vai achar que eu te escondi e eu vou acabar morto. E Elias diz: não, isso não vai acontecer. Fala para ele que eu estou por aqui. E é aí que se dá esse encontro que nós começamos a leitura no verso de número 19. Elias se encontra com Acabe, ao rei, e ele diz: junta todo mundo no Monte Carmelo, nós teremos um encontro lá. Acabe o chama de perturbador de Israel, verso de número 17. Ele diz que Elias é o perturbador de Israel porque tirou o seu sossego, tirou a sua paz e está há 3 anos sem chuva. Então, a culpa, entre aspas, é de Elias, não é dele. Geralmente a pessoa errada arruma um culpado para transferir a culpa, não é? Então é isso que ele faz. E Elias não responde dizendo que ele é o perturbador. Ele diz: eu sou o perturbador? Não, o perturbador és tu.
verso de número 18. E no 19 já vem o desafio. Esse desafio, irmãos, se nós formos analisar esse desafio aqui, esse desafio é muito diferente do desafio ou do cenário do capítulo 17, quando nós começamos essa história. É muito diferente, ele saiu. Agora ele está dizendo, vamos nos encontrar no Monte Carmelo. Bom, o restante da história nós bem conhecemos. A convocação é para todos os profetas de Baal. E a proposta é um sacrifício para cada um dos grupos. Cada um terá um novilho. Só que Elias diz, ninguém vai colocar fogo nele. Quem vai colocar fogo é o Deus verdadeiro. Então comecem vocês. E eles então preparam o momento do sacrifício e eles começam a clamar. E nos diz o texto aqui que desde manhã cedo até o meio-dia, eles estão com seu ritual. E esse ritual é um ritual que envolvia danças ao redor do local do sacrifício. O texto diz que eles estão manquejando. É porque eles estão em círculo, irmãos, e a cada passo eles dobram um joelho e com outro passo eles dobram o joelho direito. No outro passo, o joelho esquerdo. Eles vão fazendo essa dança, é um ritual ao redor do local do sacrifício e nada acontece. Bom, aí chega a hora de Elias fazer uma provocação. E Elias diz lá no verso de número 27, que Elias zomba, dizendo, olha, gritem mais alto. Talvez ele não esteja ouvindo, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja fazendo necessidades, é isso que o texto está dizendo. Então, gritem mais alto aí. E eles gritam, só que nada acontece. Então, depois que todos cansam, nada acontece, e então agora Elias fala, bom, agora vocês vão prestar atenção. Nos diz o texto que Elias, então, no verso de número 29, mas particularmente no verso 30, diz, olhem para cá, chegai-vos a mim, prestem atenção no que eu vou dizer agora, diz Elias. Então Elias manda fazer uma vala ao redor do local do sacrifício. Uma vala grande, considerável, como se fosse uma vala de colheita. O chão é rasgado. Ele manda então trazer água e molhar tudo aquilo, inclusive o holocausto e a lenha do holocausto. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Está tudo bem encharcado, a lenha toda molhada. A lenha absorve a água que ali é derramada. E quando Elias ora, Deus lhe responde, e responde com fogo. E nos diz o texto, repito, do texto dos mais impressionantes para mim, o fogo lambe a água. Geralmente é ao contrário, a água apaga o fogo. Mas a ação de Deus ultrapassa a lógica, porque Deus tem um poder maravilhoso que ninguém tem igual. E quando tudo aquilo acontece e o fogo queima a lenha, lambe a água e consome todo aquele sacrifício, nos diz o texto, que é hora então de se dar uma resposta. E nos diz o texto, prosseguindo aqui, que quando cai o fogo, no verso de número 38, o verso de 39 nos diz que o povo agora toma uma atitude, eles veem quem é Deus. E percebendo no verso 39, ele diz, o povo caiu de rosto em terra e reconheceu o Senhor é Deus. Agora é hora de dar um basta, e nos diz o verso de número 40, que agora é hora de lançar mão e acabar com essa história. E a história termina com todos aqueles homens mortos. Bom, o texto prossegue, irmãos, o texto prossegue, mas a nossa mensagem hoje para por aqui. Nós vamos observar essa análise aqui. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o sustento do Senhor no isolamento de Elias, essa parte final. E o texto principal, irmãos, que eu quero analisar com os irmãos, é o verso 19. É o início dessa história aqui. Quando no verso 19 ele diz, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Os irmãos devem se recordar que na primeira mensagem dessa pequena série, eu concluí a mensagem dizendo assim, isolamento.
escola de Deus. Os irmãos devem se recordar disso. Isolamento, escola de Deus. É uma escola mesmo. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, que foi a escola de Elias, conferindo a ele coragem para o enfrentamento de uma grave situação. Isolamento conferiu a Elias coragem para enfrentar uma grave situação. A situação aqui, irmãos, é uma situação espiritual terrível. Interessante é que Elias, sobre todos os profetas, sempre há uma genealogia, fala-se algo da família do profeta. No caso de Elias, não. Elias aparece no capítulo 17, parece que ele nasce para a Bíblia no capítulo 17. E rapidamente ele é uma explosão de poder, ele é um homem grandemente, tremendamente, poderosamente usado por Deus. E assim como não narra o nascimento dele, também não narra a morte dele, porque Elias subiu ao céu num redemoinho, de uma forma também miraculosa. Mas o estado em que se encontrava espiritualmente Israel era periclitante, era terrível, era terminal, porque Acabe, sendo rei de Israel, ele prefere juntar-se a Jezabel, ele contrai núpcias com ela, só que ela não é temente a Deus, e ela exerce poder sobre ele. Ela manda dentro de casa, e ele então cede àquilo que ocorre. Ela traz consigo a sua religião, porque isso faz parte da sua família, ela é uma profetisa, então para onde ela vai impor sua religião. E ela faz isso dentro de casa, faz isso com Israel, e pior do que isso, se isso já não fosse pior, ela manda matar os profetas do Senhor. Ela quer tirar realmente Israel debaixo da graça de Deus, debaixo da ação de Deus. Havia necessidade, irmãos, de um enfrentamento, e para isso precisava ter coragem, porque isso não é simples. Eu costumo brincar dizendo que quando você vai comprar um carro, uma casa, qualquer coisa, a prestação, na hora que você compra é muito bom, ruim é pagar o boleto, porque não parece boleto, parece uma Bíblia, né? Uma prestação atrás da outra. Então, às vezes você vê o carro na garagem, você vê a casa lá, mas você fala, puxa, de novo, outra promissória, outra mensalidade, outra prestação, aí começam umas dores, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Antes de você começar a construir, você tem que ver se você tem recursos para construir. Havia necessidade de enfrentamento daquela situação espiritual gravíssima, mas Deus vai preparar o seu homem, Deus vai preparar o seu profeta. Por isso o isolamento. Ele vai isolar aquele homem para ele se revelar a ele, para dizer, eu sustento, para dizer a ele, eu tenho poder, eu vou acima da sua lógica, você vai habitar por um tempo no riacho, mas eu já dei ordem aos corvos, eles vão te sustentar. Isso não é lógico, mas obedece ao Senhor. Ele vai e nada lhe falta. Onde ele teve essa coragem? No conhecimento que ele teve de Deus no tempo de isolamento. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, isolamento, escola de Deus. Não apenas coragem ele recebe da parte de Deus, mas ele recebe da parte de Deus também autoridade. Autoridade para propor desafio. O verso 19 é esse. O verso 19 diz, eu quero estar com Acabe. Quando Acabe se encontra com ele, ele diz, chama todo mundo, chama os profetas de Baal e também os 400 profetas que prestam culto, que comem da mesa de Jezabel, ou seja, que ela sustenta. Chama todo mundo. Coragem. Autoridade. Observe bem que é um profeta falando ao rei. O rei, ele tem interesse nisso? Tem, porque ele estava atrás de Elias. Esse tempo todo, ele queria saber onde estava Elias, e o profeta Obadias fala sobre isso, o servo Obadias fala sobre isso. Ele está dizendo para Elias, Elias, esse homem está atrás de você há 3 anos. Todo mundo está te procurando há 3 anos. Só que nesse tempo de 3 anos de isolamento, Deus está tratando com o coração do profeta. O profeta sabe o propósito de Deus? Não.
O profeta sabe os planos de Deus para o futuro? Não, mas ele se submete a essa orientação do Senhor. E é nesse período de isolamento que ele vai conhecendo Deus, que é o Jeová Jiré, o Deus de toda previsão. É o Deus que nada permite faltar. Então ele vai sendo enriquecido de Deus no momento de isolamento. Então quando ele está diante de Acabe, ele diz: chama todo mundo porque nós vamos ter um encontro. Autoridade para dizer, é assim que vai ser. Chama todo mundo, e o destino é no Monte Carmelo. Autoridade. Aquele homem que se viu isolado, não porque quis, mas porque Deus o isolou, ele está sendo tratado, não esquecido. E agora ele é um homem que tem autoridade. Ele está revestido de autoridade, do conhecimento, do poder de Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos dentro desse texto é que isolamento é a escola de Deus não apenas para conferir coragem, não somente para conferir autoridade, mas para também revelar conhecimento de Deus. Revelar conhecimento de Deus. É interessante quando nós observamos aqui que, tanto no riacho, nada lhe faltou, quando o riacho seca, ele vai a Sarepta, sustentado por uma viúva, nada lhe faltou. Ao desafio da morte daquele menino, ele ora e Deus o atende e nada lhe faltou. Então ele começa a perceber propósitos naquilo, ele começa a entender que há algo de Deus que ele precisava, embora já fosse um profeta de Deus. Isso significa dizer, sabe o que, irmãos? Que mesmo os grandes homens de Deus não têm de Deus o bastante. Sempre podem receber mais de Deus. Mesmo os grandes homens nunca têm tudo de Deus. Sempre é possível mais de Deus. E ele vai tendo conhecimento de Deus. Essa experiência de você estar no meio do deserto, eu penso que nenhum de nós aqui passou. Porque foge ao raciocínio lógico humano. Foge à compreensão de um pai de família pegar a sua família, ele estava só. Mas foge à nossa compreensão humana sair como saiu Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tem endereço, não tem CEP, não tem GPS. Vai. É uma caminhada de fé. Essa mesma caminhada de fé Elias teve, e ele foi conhecendo Deus. Deus é o Deus que ordena a criação. Eu dei ordem aos corvos, e nada vai te faltar. Deus é um Deus que dá multiplicação. Nós vamos comer esse bocado e depois vamos morrer. Não morreram. Deus é o Deus que restaura a vida. Quando aquela mulher disse, que mal fiz eu, este homem veio aqui, minha vida mudou, meu filho morreu. E Deus restaura. Ele começou a perceber que Deus de fato existe, que Deus de fato responde à oração, que Deus é um Deus que tem planos que fogem à nossa compreensão. Por isso ele tem agora coragem, ele tem autoridade e ele tem conhecimento mais de Deus. Por isso ele chega para Acabe e diz, vai ter um encontro no Monte Carmelo, eu estarei lá, estejam lá também. É a mesma autoridade que lhe diz, vamos fazer aqui 2 sacrifícios, vocês primeiro, eu depois. Escolham vocês o que querem, eu também vou fazer, mas ninguém põe fogo. Deus vai responder por fogo. Podem jogar água, joguem de novo, joguem mais uma vez, eu conheço o Deus a quem sirvo. O isolamento foi um tratamento de Deus na vida de Elias. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, isolamento, escola de Deus. Há muito, irmãos, mas muito mesmo de Deus, para Ele se revelar à sua igreja, ao seu povo e a cada um de nós individualmente, que nós mesmos não temos compreensão. Muitas vezes nós queremos mesmo entender Deus pelo nosso raciocínio, pela nossa lógica, por aquilo que os nossos olhos contemplam e alcançam. E é aí que nós começamos a nos distanciar de Deus. Sabe por quê? Porque nós apequenamos Deus. Quando nós queremos entendê-lo ou dizer Deus vai agir assim ou assim. Não, isso não vai acontecer, imagina.
Eu me recordo quando nos tempos de acampamento, quem já foi a acampamento lembra-se muito bem disso, que sempre nos acampamentos ou retiros, sempre tinha aquele momento a sós com Deus. Momento a sós com Deus geralmente era de manhã. Então vinham despertar, alguém tocava lá uma sirene, alguém acordava e de repente tinha lá na agenda do dia a sós com Deus. Então você via as pessoas pegando a Bíblia, indo para um lugar mais distante, o momento a sós com Deus. Isolamento é a sós com Deus. É a proporcionalidade do tempo. Quanto tempo eu posso passar a sós com Deus? Elias, no primeiro estágio, no riacho, ele está totalmente isolado com Deus. Totalmente isolado. Depois ele fica fazendo parte de uma família. Ele mora num quarto, a parte da vida familiar. E é lá que aquele garoto é ressuscitado pelo poder de Deus. Depois, agora é a hora do encontro. Irmãos, Deus trabalha nas nossas vidas, mesmo em tempos que não entendemos. Deus trabalha nas nossas vidas, mesmo em tempos de grande isolamento. É necessário que entendamos e vejamos, irmãos, o que Deus quer. E a nossa mente não vai compreender plenamente, mas precisamos aprender o que Deus tem a nos ensinar. Porque isolamento, como nós estamos vendo aqui, irmãos, é uma preparação para algo que vai acontecer. E Deus usa isso. Elias sabia disso no momento? Não. Por que nós sabemos? Porque essa história já acabou e ela está registrada. Elias não sabia. Ainda estamos vivendo hoje, irmãos, um isolamento. As coisas têm mudado. É verdade que têm mudado. Mas ainda não estamos como antes estávamos. E jamais estaremos como antes estávamos, porque o mundo já mudou. Elias não é mais o mesmo homem de antes desse isolamento. Elias cresceu, Elias se multiplicou, Elias se agigantou, porque Deus o revelou a ele, se revelou a ele como um Deus grandioso e poderoso. E ele foi entendendo que Deus é muito maior do que aquilo que ele imaginava. Que Deus vai além das páginas que os homens podem escrever. As doutrinas todas, irmãos, por mais que sejamos criteriosos com as doutrinas, e o somos, as doutrinas não definem Deus plenamente. O homem, quando vai explicar Deus, ele tenta de todas as maneiras, mesmo debaixo do Espírito Santo de Deus, revelar ao homem quem é Deus. Mas não consegue, porque as palavras são limitadas. As expressões e a lógica são pequenas diante daquilo que Deus é. E é isso que Elias vê. E é isso que Paulo viu séculos depois. E ele diz: eu vi coisas que ao homem não é lícito saber. Grandeza. Coisas que João viu na revelação de Apocalipse. Alguma coisa ele revelou, outras são simbólicas. É um livro extremamente simbólico. Independentemente disso, irmãos, Deus usa todas as situações, Deus usa todas as circunstâncias para alimentar o seu povo, para fortalecer o seu povo, porque algo grande pode vir na frente e virá, e o povo deve ser preparado. E o povo será preparado, porque Deus continua pastoreando o seu povo. Isolamento, escola de Deus. Vamos aprender de Deus nesse tempo, irmãos. Vamos conhecer a Deus nesse tempo. Vamos renovar nossa autoridade nesse tempo. Vamos estar mais a sós com Deus nesse tempo. Vamos ter mais comunhão com Deus nesse tempo. Porque algo grandioso pode acontecer. Desafios grandes. E precisamos estar prontos, dispostos, animados, restaurados, alimentados espiritualmente e com autoridade em dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.